Olá, amados irmãos, a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, amado, Pai tão amoroso e tão bondoso, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e também por tudo que o Senhor ainda há de fazer, ó Pai amado. Senhor, eu te agradeço pelo dia de hoje, por esse dia tão maravilhoso que é o nosso presente de cada dia. Senhor, que a sua palavra nessa devocional seja o nosso alimento, Senhor, seja a nossa luz, para que possamos trilhar o caminho para chegar mais próximo de Ti, ó Pai amado. Peço também que o Senhor nos dê sabedoria para que possamos manter essa palavra viva, levando a outras pessoas, ó Pai amado. Que não fique só para nós, que ela seja divulgada. Eu te agradeço e oro em nome do seu Filho amado. Amém. Bom, pessoal, irmãos, hoje nós vamos ler a palavra que está em 1 Reis, capítulo 17. É um capítulo bastante conhecido, essa passagem bíblica ela é bastante conhecida, né? E são milagres, 2 milagres que Deus fez, né? Para nos mostrar que Ele é bom, né? Para nos mostrar que Ele é soberano, que Ele é bondoso. Então, a história de hoje é da viúva de Sarepta. Então, no 1 Reis, nós vamos ler de 1 Reis, de 8 até o final, mas agora, neste momento, nós vamos ler de 8 a 16. Nós vamos fazer 2 partes, ok? Então, vamos lá. Começa assim. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: Não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traga-o até aqui fora. Depois fará para ti mesmo e para seu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou. Segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Vamos até aqui. Amém? Então, vamos lá. O que nós podemos entender dessa história? Primeiro, nós vamos falar de Elias, um profeta levantado por Deus, né? E nesse capítulo fala que ele foi até o rei Acabe, né? Que era casado com uma mulher chamada Jezabel, né? Tem outros nomes em outras traduções, Jezabel, né? Então aqui,
por ele ser um rei muito ruim, né, e fazer coisas que não era do agrado de Deus, Deus avisou de que iria parar de mandar chuva para aquele país, para aquele lugar. E lá, como era um lugar onde as pessoas viviam do que plantavam, logicamente, sem água, tudo se acabou. E a fome veio àquele país. Então, muitas pessoas estavam morrendo de fome, né? E havia muitas viúvas. E Deus quis mostrar o seu poder sobre a vida de uma delas, que é a viúva de Sarepta. Então, ele enviou Elias, pediu que Elias fosse até essa pessoa, porque ele já havia pedido para essa viúva lhe dar comida. O caminho era bastante longo, né? Nessa época de seca, de falta de comida. Elias foi agraciado por Deus por corvos que lhe traziam comidas, né? E ele aproveitava do restinho de água que achava no riacho do rio que havia secado e se fartava daquele pouquinho de água. E assim foi até ele chegar nessa cidade. Lá, logo na entrada, ele encontrou essa viúva catando uns gravetos lá para fazer um fogo e fazer o pouco de comida que lhe restava. E depois disso, ela sabia que ia esperar a morte junto com seu filho, pois iria morrer de fome porque não tinha nada mais. E mesmo assim, diante do pedido de Elias, ela não questionou. Ela foi e fez o que lhe havia pedido. Fez o pão ou o bolo, né, que algumas traduções dizem que era pão, outras traduções dizem que era bolo. Fez a ele e voltou, como ele pediu, para a cozinha para fazer para ela e para o seu filho. E lá estava a farinha que ela precisava. E assim foi por longos anos, até que a seca parasse. Então, essa mulher foi feito um milagre na vida dela de provisão. Então, o nosso provedor, que é Deus, mandou-lhe provisão durante essa seca, tanto para ela, para sua casa e inclusive para Elias no tempo que ele ficou hospedado por lá. Então, a gente tem que engrandecer aqui a fé dessa mãe, né? Ela sabia que aquele era um profeta de Deus e que ali alguma mudança haveria de acontecer na sua vida. E ela não questionou. E foi e fez o que lhe foi mandado. Sem perguntas, sem questionamentos, apenas foi. Se a gente fosse colocar nos dias de hoje, nós, como mãe, eu digo por mim mesma, se eu tivesse só um pedaço de pão e viesse alguém e pedisse, eu iria pensar muito antes de dar para essa pessoa ao invés de dar ao meu filho. Porque o coração de mãe, a gente quer o melhor para o nosso filho, o que nós temos de melhor. Mas ela não pensou desse jeito. Ela foi e fez o que lhe foi mandado. E teve este milagre na vida dela, o milagre da provisão. Porque a provisão dela já estava pronta, desde lá quando Elias foi mandado para ir para aquele lugar. Porque o provedor é maior que tudo, é o melhor. Já trouxe pronta o que ela precisava. Só restava ela aceitar. Ela abria a porta para isso e ela o fez. Aí vamos à segunda parte do texto, ao segundo milagre, que nos fala assim, a partir do 17. Primeiro a Reis, agora vamos, capítulo 17, versículo 17. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: Que fiz eu,
ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o nos braços e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e deitou-o em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva, como quem me hospedo, afligiste matando-lhe o filho? E, estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu à voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e ele reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és o homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém? Então aqui temos o segundo milagre na vida dessa mãe, dessa viúva, dessa mãe, dessa mulher que passou por tantas provações, mas diante da oportunidade que ela viu, que teria para mudar a sua vida, ela entrou de cabeça, ela não pensou 2 vezes. E olha aqui mais um milagre na vida dela, o filho dela adoeceu e morreu, e Deus trouxe a vida de novo a ele. Imagine a fé dessa mulher como ficou assim, inabalável, porque ela creu e ela obteve um milagre na vida dela. Aí me faz arremeter aos dias de hoje, que nós, mães, pais, não nos esquecemos de pegar um tempinho da nossa vida, colocarmos os nossos joelhos ao chão e orarmos pela vida dos nossos filhos. E não ficar só aí, orando pelos nossos filhos, que oremos também pelos filhos de outras mães, que estão talvez neste momento desviando seus caminhos para o caminho errado, com aqueles amigos que dizem que são amigos, mas que querem o mal. Que o Senhor proteja todos esses filhos, que proteja os nossos filhos no dia a dia, nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos. Que o Senhor, que a gente peça a proteção de Deus para ele todos os dias, mas que nesse dia especial reservemos um tempo da nossa vida para que possamos orar para a proteção dos nossos filhos, que eles sejam encaminhados na vida, que sejam pessoas de bem, que sejam homens de bem. E através da nossa postura, nós seremos um exemplo para eles, porque ele saberá que tem um Deus que o protege e que os seus pais estão ali de joelhos sempre intercedendo por eles. Então, pais e mães e irmãos, vamos tirar um tempinho sempre para orarmos pelos nossos filhos, para que Deus derrame bênçãos grandiosas, assim como Ele fez na vida dessa viúva e mãe. E para terminar, vamos fazer uma oração pelos nossos filhos? Vamos lá. Senhor Deus Pai amado, eu te peço, ó Pai amado, que o Senhor interceda sobre a vida dos nossos filhos, Senhor, que dê a eles toda a proteção, Senhor, que derrames bênção grandiosa sobre eles, ó Pai amado, que possamos orar por eles, que possamos ter certeza que o Senhor está em todos os lugares, em todos os momentos da vida deles. E Pai, eu te peço também que o Senhor dê
conforto ao coração dessas mães que estão aí ajoelhadas, pedindo que a mudança dos seus filhos, que estão desencaminhados na vida, andando por caminhos errados, com pessoas erradas, ó Pai. Proteja, Senhor, traga de volta esses filhos para os braços das mães, Senhor amado. Ó Pai, eu te peço mais uma vez, esteja sempre com os nossos filhos, hoje e sempre. Eu te agradeço em nome do seu Filho amado. Amém. Amém, pessoal? Então, tenham um bom dia e fiquem com Deus. Amém.